Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. And more, much more than this, I did it my way. A voz do Brasil. A voz que o Brasil conhece, Jorge Cajuru. Comunicando. Em Brasília, 19 horas. Boa noite. A edição de hoje está toda voltada para o primeiro pronunciamento do senador Jorge Cajuru no Senado. O senador Cajuru falou sobre o crime ambiental em Brumadinho e participou ativamente da sessão, fazendo a partes durante os pronunciamentos dos demais senadores. Senador Paulo Paim, eu, Jorge Cajuru, digo rapidamente que era absolutamente previsível a gente ter de Vossa Senhoria aqui hoje mais uma aula de oratória e principalmente de pensamento. Me alinho em tudo que Vossa Senhoria coloca. Quando falou de pilares, eu só pediria, se Vossa Senhoria concordar, que também acrescentasse a imprensa, pois a liberdade de imprensa é o pilar de qualquer democracia. Entendo assim. Já adianto que concordo plenamente com Vossa Excelência. Muito obrigado. E quando Vossa Senhoria coloca a questão da Previdência, eu concordo rigorosamente em tudo. E só acrescento. E o rombo da renúncia fiscal, senador Paulo Paim? Que o senhor sabiamente tem noção de tudo. O tamanho do rombo da renúncia fiscal. Nós não vamos discutir nessa casa? Obrigado, senador, pela parte. Muito bem, querido senador Jorge Cajuru, por seu aparte, que vem só aprimorar, digamos, a intenção da minha fala aqui na tribuna. Concedo a palavra ao nobre senador Cajuru. Senador Chico, fico orgulhoso de suas palavras, representando Roraima, representando o Brasil. Fico feliz desse primeiro dia hoje de debates aqui, do conteúdo deles até agora. Vossa Excelência foi preciso, foi cirúrgico, e não existe crescimento sem desenvolvimento, concorda? Não existe. O Brasil tem que pensar primeiro em desenvolvimento, né, para falar em crescimento. E só me permita rapidamente, porque eu prestei atenção em cada palavra sua, nos nomes históricos que o senhor lembrou desse Senado Federal. O senhor citou o mito, para mim, Pedro Simon? Não citei, mas, na verdade, a história, mesmo silenciosa, ela fala por Pedro Simon, que foi realmente um grande tribuno, mas, acima de tudo, um grande brasileiro que deixou registrado nos anais desta casa a sua história e, acima de tudo, pela sua competência e sua experiência, o seu amor por esse país, nas grandes causas. Muito obrigado, senador Chico. Senador Cajuru. Senador Wellington, obrigado pela parte. E se prepare para ficar estarrecido. Todos aqui ficarão. O Brasil inteiro ficarão. O Brasil inteiro ficará. Eu tenho a honra de, em meu gabinete, que o senador Tasso Gereissati fala que não é gabinete, é ministério, de possuir 3 assessores voluntários na saúde, na educação e na orientação política. São eles Pedro Simon, Cristóvão Buarque e Heloísa Helena. Simon me aconselhou, nessa semana, a procurar os 15 maiores devedores do INSS. Vossa Excelência foi brilhante, quando falou do BNDES e falou do S do social. O INSS tem 2 S, social, correto? Aí eu trago aqui rapidamente a lista dos maiores devedores. Vou falar só de uns. Da Seguridade Social. Isso. Senador Wellington, que o Mato Grosso tem orgulho, primeira colocada é a massa falida da Varig. 3 bilhões 711 milhões. Sabe qual que é a segunda? Pasmem. É de ficar aturdido. É da sua área. Não, graças a Deus é da minha terra, é de Goiás. Mas eu tenho um nojo dela. JBS, do Joesley. Daquele patife. 1 bilhão 837 milhões.
Ou seja, a JBS é a segunda maior devedora do INSS. Ela deve mais de 1 bilhão e 800, meu Deus do céu. E entre os 10, senador Wellington, também tem a Caixa Econômica Federal. Brilhante por lembrar do INSS, do BNDES, para que eu pudesse falar aqui do INSS, de social zero. Com a palavra, senador Cajuru. Senador Teomário Mota, primeiro, uma curiosidade. O senhor é médico cirurgião? Não, sou economista. Economista. Porque vosso pronunciamento é tão cirúrgico que chegou agora a questão da educação. Eu penso que educação é prioridade, o resto é perfumaria. Disse a Vossa Excelência aqui junto com minha irmã, honradíssima Leila Barros, senadora. Agora, eu quero rapidamente me dirigir ao senhor, representante de Roraima, que tanto tem orgulho de Vossa Excelência, que esse seu projeto de lei, isso aqui é um diploma, na minha opinião. Recebeu? Recebi. E estou lendo. Com dificuldade por causa da visão. Entendo. Gente, Teomário Mota, projeto de lei, terras indígenas no estado de Roraima, Universidade Indígena. Eu penso que a ignorância é a maior multinacional do mundo. Agora, Vossa Excelência, eu não sou ignorante, não. Esse projeto seu, eu quero ser o primeiro a assinar. Agradecidíssimo. Obrigado, senador Cajuru. Muito obrigado. Vossa Excelência, com esse gesto, eu não esperaria outra coisa de Vossa Excelência. Homem da comunicação, do rádio, do sonho, da esperança. Vossa Excelência, senador Cajuru, já tinha uma grande tribuna, que é o rádio, a televisão, um grande profissional. Permita, senador. Pois não, Jorge. Senador Alessandro, o senhor percebeu que eu gosto de frases, né? Já, né? Sim. O senhor me faz lembrar de uma. O seu comportamento ético. O senhor já está brilhando nesta casa, como bem disse Elisiane, senadora, que também está, porque o senhor, antes de acionar a boca, o senhor liga o cérebro. Isso é muito importante e é muito raro, seja na política ou em qualquer segmento. Quando o senhor fala nessa casa, Vossa Excelência usa a tribuna para dizer: eu procuro aprender rápido. Meu Deus do céu, isso é brilhante, né? Isso é bonito, é sincero, né? E é fundamental aprender rápido. Obrigado. O senhor já aprendeu, pode ter certeza disso, que tenha um bom mandato, e só com a primeira caneta que o senhor deu com a CPI do Judiciário, não preciso falar mais nada. Às vezes o silêncio não comete erros. Obrigado, Jorge. Eu não vou conseguir provavelmente aprender com você a falar a verdade cantando, que não é um talento que eu tenho, mas a gente vai tentar, dentro do possível, fazer isso também. E Cajuru, me permita resgatar a sua fala. Você foi extremamente preciso. O que nós tivemos lá em Brumadinho foi um homicídio, uma sequência de homicídios. O que vai se discutir se foi culposo, se foi doloso, mas homicídio. Porque os documentos e os depoimentos já apontam que a direção da Vale, num determinado nível, já sabia dos problemas que existiam e não tomou providências. Então, eu tenho certeza que os órgãos de fiscalização e a CPI, que será instalada daqui, vai colaborar também, vão chegar à verdade dos fatos. Senador Cajuru. Senadora Elisiane, maranhense, que orgulha esse estado, Vossa Excelência já sabe que eu aprendi de graça a te respeitar e ter orgulho de ti. Vossa Excelência está fazendo um pronunciamento para entrar na história dos anais desse Senado. Ao falar de criança, por exemplo, porque Vossa Excelência é mãe. Por que as crianças perguntam tanto por quê? Não é? A pergunta mais frequente das crianças não é essa? Por que, mamãe? Por que, papai? Exatamente. Por que vocês não pensam em nós? Esses meninos de olhos sem o amanhã. Crianças de olhos sem o amanhã, as crianças de rua. E eu concluo só lembrando, porque a gente define uma pessoa sabendo, sabe aqui, aquela frase antiga, né? Diga com quem andas que eu direi quem és. Então eu já sei quem é Vossa Excelência. Anda com Flávio Dino. Só me permite uma coisa simples que Vossa Excelência esqueceu. Ele, além de construir uma escola a cada 3 dias, o respeito dele
que tem que ser reconhecido em todo o Brasil, pelo educador, que não é nada mais importante do que os educadores, as educadoras, os professores. Vossa Excelência sabe qual é o salário do professor lá no Maranhão? Na sua terra? O maior do Brasil. O maior do Brasil, mais de 5 mil reais. Então, não precisa dizer mais nada. Muitíssimo obrigado. Muito obrigada, senador Cajuru, pelas colocações. De fato, o governador Flávio Dino priorizou a educação. É por isso que nós melhoramos os nossos indicadores em todos os aspectos. Senador Cajuru. Obrigado pela permissão. Senador Exalci, no escopo de vosso pronunciamento, o que mais me chamou a atenção foi no que tange à educação. Porque tenho certeza que, sabendo de seu histórico moral, certamente o senhor concorda com aquela frase de que educação é prioridade, o resto é perfumaria. Ou seja, o resto a gente arruma, a gente conserta. A prioridade é a educação. O senhor falou da escola pública antiga. Poxa, eu fiquei tão feliz, porque comecei a pensar daquele tempo em que a gente tinha até OSPB, Organização Social Política Brasileira. A gente tinha professor. O meu era o professor Assir, lá em Cajuru, no interior de São Paulo. Tinha francês, tinha inglês, escola pública velha, né? E concluo dizendo, a forma de qualificá-lo é fácil, porque Vossa Excelência apresentou aí uma seleção de ações. E essa seleção, ela lhe dá, seguramente, diversos diplomas de honra ao mérito. De honra ao mérito. Diplomas. Ações que merecem diploma, que merecem um quadro de Van Gogh, de Picasso, escolha quem quiser. Então, parabéns. É uma história bonita de trabalho parlamentar. Agradeço as palavras de Vossa Excelência, senador Cajuru. E, para reforçar isso, a gente ainda lembra dos nossos professores, das nossas professoras. Eu lembro ainda hoje das minhas professoras e também diretora da minha escola no primário, né? Araci era o nome da diretora, Maria Conceição Santos era a minha professora também de inglês naquela época, né? A Ângela também, minha professora do 2º ano do primário. Por quê? Porque era educação de qualidade. Você lembra disso? Eu aqui no ginásio do Guará, né, tenho lá o professor Alaor, foi para a guerra, Segunda Guerra, e que dava uns cascudos naquela época. Não tinha problema nenhum, esse negócio de tapinha, não sei o quê, isso, lógico que a gente tem que ter muito cuidado com um tema como esse, mas a gente precisa realmente colocar nas escolas disciplina, né? Temos que resgatar o respeito ao professor, temos que valorizar os professores, porque educação, Cajuru, não se faz com discurso, educação faz com recurso e com muita determinação. Senador? Sim. Senador Luiz Carlos Reis, inicialmente, eu fico tão feliz com esse dia de hoje, que eu vou guardar para a minha vida, aqui no Senado, desde o exímio senador Paulo Paim, que começou, as imagens da competente TV Senado são testemunhas. E a minha amiga Leila, minha irmã, eu não saí daqui nem um segundo, nem para fazer xixi, desculpa. E olha que eu estou com vontade, eu sou diabético. Nem para comer, e diabetes tem hora para comer, né? Mas eu fico feliz de não ter saído, em função da qualidade dos pronunciamentos. Vossa Excelência falou em cidades aí, eu fico tão feliz. O senhor morou em Alegrete? Viveu lá? 3 anos. Alegrete, terra de quem? João Saldanha. Hã? O comentarista que o Brasil inteiro consagrou. Campeão brasileiro. Só isso. A Copa de 70 quem ganhou não foi aquele bobão do Zagallo. Desculpe, Zagallo. Desculpe, seu Zagallo. Agora, só para terminar e para dizer da minha admiração por Vossa Excelência, se eu fosse dono de jornal, amanhã eu colocaria na capa, dando crédito, evidentemente, a Vossa Excelência, a frase usada no meio de seu pronunciamento. A agricultura vai bem, o agricultor se dane, ou seja, ele vai mal, né? Então, tipo assim, se dane, na verdade o agricultor se dane, a agricultura vai bem. Essa sua parte, para mim, merece frase de capa de um New York Times, de um Financial Times, de um Clarim. Parabéns. Muito obrigado. Cajuru? Obrigado pela parte. Senador Girão,
Brilhantes suas palavras. Mas, para a gente rir um pouco, estamos no fim, presidente Zalci. Me permita fazer uma pergunta a Vossa Excelência. Capitão Stevenson, o senhor é casado? Há 10 anos. Então eu vou lhe dizer qual o motivo que sua esposa se apaixonou por Vossa Excelência. Nem o senhor sabe. Sabe qual que é? Porque a forma do senhor falar faz bem para os nossos tímpanos. Agradeço. Perfeito. E quero só fazer uma pergunta ao senhor, rapidamente. O delegado ético Alessandro do Sergipe, aí nessa tribuna, concordou comigo quando eu afirmei aqui hoje que o caso de Brumadinho é crime. Não tem outra palavra. Queria saber se o senhor, como delegado, que é um raro exemplo para o Rio Grande do Norte, na sua classe, o senhor concorda que temos que tratar como crime e o senhor concorda com uma operação Lama Jato? Sou capitão da PM, concordo. Eu tenho certeza, Cajuru, que quanto mais rígida for a punição e quanto mais séria for a fiscalização, desmotiva não só atos como a gente viu, como nós vimos pela TV, ou como sentimos no nosso dia a dia, Brumadinho, até numa simples blitz policial, se a pena for rígida e a fiscalização for eficiente, nós não teríamos tantas mazelas como temos no nosso país, principalmente a corrupção que destrói tudo. Um momento de emoção foi quando o senador Cajuru aparteou a senadora Leila Barros, do mesmo partido dele, o PSB. Ao longo da minha carreira como profissional, eu tive a satisfação de viver grandes emoções e momentos de muita felicidade, representando Brasília e o Brasil como atleta e medalhista olímpica. Emoções nas vitórias e nas derrotas que o meu amigo Cajuru teve o prazer de comentar e narrar, né, Cajuru? Pois não, senador Cajuru. Presidente Zalci, eu creio que o querido presidente está honrado desse dia aqui hoje, não está? Um dia lindo, né? De pronunciamentos com conteúdo, com preparo. Minha irmã, permita-me. Pois não, amigo. Olha meus olhos. Eu estou emocionado. E eu não me emociono à toa. É muito difícil me fazer chorar. Porque às vezes nem poros eu tenho mais. Você me emociona. Eu te conheço a sua alma. Você me emociona, me faz ter certeza que terá aqui um mandato histórico, me faz ter certeza que terá o apoio, assim como bem colocou com propriedade a senadora Elisiane, terá o apoio de todos aqui, terá o respeito de todos e todas aqui. Eu quero rapidamente falar, porque o Brasil talvez não saiba, o outro lado de Leila Barros. Raramente na minha vida, e olha que eu conheci muita gente, hein? E principalmente mulher, até porque eu as amo. Falei com a minha ontem sobre você, e disse a minha, olha, quem conhece a Leila, do jeito que ela é solidária, companheira, que ela procura, tanto de bronca, presidente Zalci, que eu já levei dessa mulher, você não tem noção. Ela vem, mas ela fala na minha cara mesmo, Gerão. Ela só falta me bater. Entendeu? Mas bronca, Cajuru não faz isso, Cajuru não faz isso. Cajuru. Se comporta, Cajuru e tal, papá. Mas como conselheira, como amiga. Então esse lado seu de ser humano, é exatamente por existir gente como você que eu, Cajuru, ainda acredito na raça humana. E eu concluo, Vossa Excelência, saindo do campo político para o campo da ser humana, Leila Barros, te oferecendo um poema lindo, de Neruda. A vida é um empréstimo de ossos. Ninguém leva nada de seu. O belo foi aprender a não se saciar, nem pela alegria, nem pela tristeza. Mas deixo firmado aqui que meti a colher até o cotovelo numa adversidade que não era minha, no padecimento dos outros. Eu te amo, como irmã, evidentemente. E a recíproca é verdadeira, beijo. Nobre senador Obrigado. Cajuru. Grata. Senador. Ai, depois de tanta emoção, né? Difícil prosseguir, mas vamos lá. Grata, companheiros. Muito obrigada mesmo pelo carinho. Isso só me fortalece, vocês podem ter certeza. Essa é a cara do novo Senado. Graças a Deus. Graças a Deus.
O senador Cajuru também repudiou reportagem publicada nesta quinta-feira no jornal O Estado de São Paulo, por informação equivocada a respeito de sua filiação partidária. O senador Cajuru não é um traidor por ter mudado de partido. A agremiação pela qual ele foi eleito senador, PRP, o Partido Republicano Progressista, deixou de existir por não cumprir a cláusula de barreira. Simultaneamente, surgiu o convite de um partido histórico, o PSB, ao qual o senador Cajuru se juntou. Foi tão bem acolhido a ponto de se tornar líder da bancada no Senado. Cajuru diz que foi ofendido. E, presidente, por um jornal que eu considero um dos 3 maiores do Brasil, que eu tanto defendi como jornalista, defendi em momentos em que ele foi atacado na sua liberdade de expressão, defendi pela família Mesquita, que merece todo o meu respeito. Eu falo do jornal O Estado de São Paulo. Mas a culpa não é do jornal, aí é um jornalista. Por isso eu me lembro daquilo que falei com o senador Paulo Paim. Existe o mau jornalista que provoca o quê? Provoca a morte social. Perfeito? Então Stevenson e eu fomos criticados pelo jornal O Estado de São Paulo, nos chamando de traidores partidários. Horas bolas, caro mau jornalista, que nem o seu nome evidentemente eu vou citar. Porque o jornalista não é conhecido. Se ele torcer o tornozelo na Avenida Paulista em São Paulo, vai demorar seguramente o tempo de 50 anos para identificar o seu corpo. Perfeito? Mas este cidadão escreveu que o Stevenson e eu fomos traidores, porque nós mudamos de partido, presidente. Gente, o meu partido anterior, o PRP, foi extinto. Ele não alcançou a cláusula de barreira, respeitado amigo senador Girão, presidente de time de futebol e dos raros honestos. Fortaleza, querido Fortaleza, time do meu irmão Fagner. Entendeu? Então o meu partido, PRP, o ex, ele não atingiu a cláusula de barreira. O que ele fez? Ele se fundiu com o patriota. Eu não tenho o direito de não querer ser patriota nesse caso? Tenho, ué. E eu fui convidado pelo histórico partido PSB, de Miguel Arraes, de Eduardo Campos. E para ser líder aqui na bancada, eu ia fazer o quê? Eu pergunto a vocês, aos senhores e às senhoras, alguém agiria diferente de mim? Aceitaria ir para o PSB como líder? Ou continuaria no patriota? Me desculpe. Tenho posição totalmente contrária à linha do patriota. Isso é um direito de escolha, isso não é traição. E eu termino respondendo o seguinte a esse jornalista do Estadão de São Paulo. Não sei como o Stevenson vai responder. Eu realmente, desculpem, mas eu li mais do que eu vivi. Então eu vou me lembrar aqui do escritor argentino Jorge Luiz Borges, não sei qual senadora que já o leu. Jorge Luiz Borges, na altura da cegueira, o escritor argentino, ele viveu um momento em que ele enfrentava os peronistas lá em Buenos Aires. E quando estes encontraram com ele em um evento público, começaram a gritar: morra Borges, morra Borges, morra Borges, morra Borges. O que o escritor respondeu? É o mesmo que eu vou responder ao Estado de São Paulo, o jornal, a este jornalista, mau jornalista que provoca morte social. Se ele acha que ele me matou, ele está enganado. Como diria Borges, ao responder, quando os peronistas gritavam, morra Borges, ele respondeu: desculpem, eu sou imortal. Poesia em plenário. Em um dos apartes, o senador Cajuru declamou o poema Canção para os Homens Sem Face, de Manuel de Andrade. Eu vou citar aqui Manuel de Andrade para cumprimentar todos os senadores, presidente Isalci, que comandou de forma irretocável essa sessão aqui de debates, pela qualificação, colegas, pelo conteúdo de tudo que foi falado aqui. Vou lembrar Manuel de Andrade de forma rápida. Caminhando pela terrível solidão branca do papel, pelo itinerário clandestino das gavetas, estampados nas palavras escarlates da minha revolta pública, impressos no meu olhar solitário de samurai, eu canto para todos os homens, contudo neste tempo, eu canto para os homens sem face, aqueles que se perdem na multidão das grandes cidades e que amadurecem a cada dia os punhos para a luta. Obrigado, homens e mulheres, por esse dia que me proporcionaram aqui.
Com essa prestação de contas, termina essa edição de A Voz do Senado. O telejornal volta amanhã, 1h30 da tarde, com Diana Lins. E a gente volta a se encontrar também amanhã, às 7 da noite. Agradecidíssima.